A gente tem apontado algumas tendências sobre o comportamento desse Brasil emergente. Uma tendência que está cada vez mais presente, diferente do senso comum poderia imaginar, é o otimismo. Esse Brasil emergente é otimista. Na crise ele é otimista porque ele acha que pior que está não fica. E nos momentos de bonança ele é otimista por acreditar que as coisas ainda podem melhorar. E esse otimismo faz com que eles invistam mais. Então a gente identificou, por exemplo, que os otimistas estudam mais do que os pessimistas. Os otimistas são mais empreendedores do que os pessimistas. E diferente do que o senso comum também pode pensar, os otimistas até poupam mais do que os pessimistas. Não poupam para guardar como um momento de crise, que é isso que faz os pessimistas pouparem, mas poupam para realizar um sonho, para realizar uma viagem, para abrir o seu negócio, pensando num futuro melhor e mais próspero, e não porque tem medo com relação ao seu futuro. Uma outra mudança que a gente tem visto, que tem se tornado uma tendência, é uma mudança de quem é o formador de opinião dessa nova classe média brasileira. E aí aparece um dado interessante. Durante anos, na época da comunicação unidirecional, o formador de opinião era um apresentador do telejornal, o formador de opinião era um artista de novela. E era alguém que não fazia parte da realidade desse novo Brasil. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um jovem, filho dessa nova classe média, que na grande maioria dos casos estudou mais do que os pais, que está muito mais conectado à internet do que os pais, portanto é a fonte de informação dentro da família, o jovem é o provedor de informação dentro da família e que, diferente dos jovens da elite, contribui muito mais para a renda familiar. E isso empodera esse jovem. Esse jovem, ele consegue, na prática, ser o formador de opinião dessa nova classe média brasileira. E esse jovem está conectado, entender a cabeça desse jovem é fundamental. Daí perguntou, mas Renato, e esse jovem estava na rua em junho? Estava. Esse jovem não tem a gratidão que o pai tem, porque ele nunca passou fome, ele nunca teve problema do desemprego, ele cresceu num cenário de bonança. E ele está muito mais interessado no que vai ser o futuro do país do que o legado, numa discussão de legado. Isso vai ter impacto eleitoral sobre isso. Uma outra tendência que a gente vê muito forte é uma tendência mais liberal do ponto de vista das conquistas. O que é isso? É um sentimento de que eu sou responsável pelo meu próprio futuro. Eu não quero depender de ninguém, não quero depender da família, não quero depender do governo, não quero depender das empresas. O meu sucesso profissional e, portanto, da minha família, principalmente desse jovem que carrega a família junto com ele, depende do meu esforço pessoal. Isso é claro. Quando esse jovem entende que a origem dessas possibilidades, dessa ampliação de oportunidades, ele tem um tipo de pensamento político. Quando ele não entende, ele tem um outro tipo de pensamento político. Mas, objetivamente, vamos olhar um fato. As últimas propagandas do PSDB na televisão aparecendo. As pessoas falavam, tem muita gente falando que mudou o Brasil. Mas quem acorda cedo, às 5 da manhã, para trabalhar, é você que escala para pagar a universidade e está lá dentro. Ou seja, é um movimento claro de desconstruir o Lula como salvador da pátria e empoderar o cidadão. Quando a gente olha a presidente Dilma no último pronunciamento que ela fez no final do ano, o que ela falava para a gente? Olha, nós sabemos